Tipo, não entendi por que seria incorreto. Por conta da 3. Mas a 2 e a 3 falam a mesma coisa? Não. Praticamente? Não, uma fala que o conjunto é aberto, se eles têm um conjunto aberto. E a outra você tem um conjunto aberto e convexo. Isso daqui só é verdade aqui. Não é verdade aqui. Assim, é isso, não tem muito mais o que dizer, porque qualquer argumento que você for querer dar, você vai ter que usar integral de linha, assim, para cálculo 2. Assim, você pode... Eu pensei, tem um exemplo, né, que eu posso dar, assim, mas eu acho meio artificial, né, ver o que vocês acham, eu vou escrever aqui. Porque, por exemplo, você tem uma f, você define ela uma função de L2 em n, para simplificar. Você tem uma f qualquer, aí, x quadrado mais 2y. Pronto. Aí você tem uma x quadrado mais 2y mais uma constante k. Né? Aí você pega um conjunto que é aberto, só que ele não é convexo. Por exemplo, você pega um domínio, finge que essas duas funções elas estão aqui, ó. As duas elas são definidas num subconjunto de L2, vai para L. Esse meu U aí, né? E esse meu U, ele vai ser dado por isso daqui, aberto. Então, aberto assim, né? Você tem esse conjunto aqui e você tem um outro. Eles não são convexos, né? Porque você pega um par aqui, o segmento já não está no conjunto. Aí você fala que a F ela vale isso daqui para cá. Você fala que a F vale isso daqui nesse conjunto e nesse conjunto. Aí você fala que a G ela vale isso daqui, só que para quando o G, por exemplo, isso aqui chama de conjunto A, conjunto B, e o U é dado pela união. Aí você pega a G e você fala que quando a G pertence a A, quando os pontos, né, vou chamar de x, quando o x pertence a A na G, a sua constante vale uma constante, uma constante. E quando o ponto pertence ao B, você fala que essa constante é igual a K2. Outra constante. Deriva isso aqui. Gradiente. Gradiente é igual, mas a diferença entre elas, no primeiro caso, vai ser isso menos isso, ou isso menos isso, né, que faz, vai ser menos K. Então, quando você estiver nesses pontos aqui, isso menos isso vai ser menos K1. E isso menos isso nos pontos de B vai ser menos K2. Pronto, não é constante, né? Quer dizer, elas são constantes, mas são constantes diferentes. Então ela não é constante. Mas é um exemplo bem artificial. Aí a próxima questão, né? MN, distância máxima e mínima entre os pontos que estão na interseção da superfície, né? Então, ele está falando de máximo e mínimo, né? Você já pensa no quê? Lagrange. Você quer minimizar ou maximizar uma função. Mas que função, né? Então, eu achei o enunciado dessa questão bem ruim, porque, pô, olha como ele falou, né? MN, as distâncias máxima e mínima entre os pontos que estão na intersecção da superfície. Então você tem duas superfícies, elas vão se intersectar. Bom, isso pode ser um monte de coisa, mas o caso típico é o quê? Uma curva, né? Aí você fala, pô, mas as distâncias máxima e mínima entre os pontos que estão na superfície, então tipo o quê? Tem uma distância máxima e tem uma distância mínima, mas a distância mínima vai ser zero, né? Para qualquer par de pontos que são iguais vai ser zero, e a máxima vai ser tipo, o quê? Só que ele quis dizer a distância até a origem, porque é assim que ele fez. Então assim, mas normalmente, por exemplo, tem outra questão que vocês vão ver, que ele é mais claro no enunciado. Ele fala, qual que é a distância, qual que
que é a máxima ou mínima distância, sei lá, até a origem. Aí você fala, pô, então eu sei qual é a função que eu tenho que escrever. Nesse caso aqui eu achei meio ambíguo assim, o enunciado. Se tiver alguma coisa assim, a não ser que ele seja muito claro, né? Tipo, qual que é a distância até o ponto 2, 2, 2. Aí você sabe que vai ter que ser x menos 2, y menos 2, e menos 2. Mas caso contrário, se aparecer alguma coisa mal escrita assim, ou você assume ou faz o que eu recomendo, né? Que é levantar a mão e perguntar para o professor. Muito mais fácil. Não sei porque o pessoal tem tanto medo de perguntar coisa para o professor na prova. Pode perguntar. Porque às vezes nem eles percebem que está mal escrito. Né? Então o que você tem que fazer? Quando você identifica isso, né, então assim, o procedimento geral é o quê? Identificar, quando ele não dá explicitamente a função, é identificar qual função do que ele maximizar e minimizar. Aí ele fala de distância, e a distância é isso aqui. Só que, como essa função é estritamente crescente, né, para um bagulho dentro aqui maior, né, se você tem, como a função é estritamente crescente, isso para cálculo 1, né? Se x1 é maior do que x2, então a f de x1 é maior que a f de x2. Então você não precisa, como essa função é estritamente crescente, você não precisa trabalhar com o gradiente dela. Porque o gradiente dela vai parecer 1 sobre 2 raiz, vai ficar ruim, né? Basta você maximizar o que está aqui dentro. Então você vai trabalhar, na verdade, com uma f, que vai ser x quadrado mais y quadrado mais e quadrado, porque você está fazendo a distância até a origem, e porque maximizar o argumento, entre aspas, você maximizar isso daqui, não é argumento não é apropriado. Você vai estar maximizando e minimizando o que você quer. Então tá bom, identificou o gradiente. O gradiente vai ser 2x, 2y, 2z. Tem duas funções aí, né? Então vai ser assim, quantas restrições? 4? Vai ser 2, né? Então você tem a sua G, aí você chama do que você quiser, né? Vai na ordem natural, né? F, G, H, então ali a primeira via é G e a outra é H. Então o gradiente da H. Tudo x, y, z, né? Tudo função de R 3 em R. Então vai ficar 2, 0, menos 1. É importante também, né? Tanto faz você definir, por exemplo, é que aqui já está igualado a zero, mas por exemplo aqui, tanto faz você pensar que essa é a sua função, ou se você passa esse menos 1 para cá igual a zero e o menos 1 entra na sua função, tanto faz. Porque o gradiente vai ser o mesmo, né? E quando você for, depois que você tirar alguma informação do sistema que você montar, você vai olhar você vai voltar nas suas equações de restrição, e elas vão ser análogas, né? Menos 1 para um lado, menos 1 do outro, um do outro, tanto faz, né? Então você tem aqui o gradiente da H, 2x, 2y, 0. Então, para que os pontos, né, vão ser os pontos que satisfazem o sistema, que isso daqui é LD, e as restrições. Para ser LD, você pode fazer em termos de escalares, né, que eu não recomendo, acho que fica bem mais difícil, ou você faz pelo determinante. Então, o determinante você vai botar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E como é LD, o determinante vai ser igual a zero, então tanto faz se você põe em linha assim, ou se você põe em coluna, porque o determinante da transposta é igual. Tanto faz se você permutar também, porque permutar vai ficar só multiplicar por menos 1 e 1, né? Só que o determinante é zero, então assim, você pode montar isso aqui de qualquer jeito, né? Mas assim, faz as coisas organizadas, né? Ó, esse 2 você pode botar para fora, e aqui esse 2 você pode botar para fora. Então você fica x, y, z, 2, 0, menos 1. Tá certo? E aqui x, y, 0. Então eu botei em linha, né? Padrão. Então se o determinante vai ser 0, tchau. Fica 0, menos xy, mais 2yz, menos xy, 2yz, 0, menos xy, 0. Então, menos xy mais xy, tchau. Então, 2yz tem que ser igual a 0.
Aí daqui você tira que y é igual a 0 ou z igual a 0. Y. Então, primeiro caso, y igual a 0. Olha para as equações de restrição. Joga na primeira. X mais ou menos 1. X mais ou menos 1. Y0. Joga na outra equação agora, né? Z igual a 2x. Então Z vai ser mais ou menos 2. Então você tem um ponto que é mais ou menos 1, dois pontos, né? 0, mais ou menos 2. Z igual a 0. Z igual a 0 implica x igual a 0. Na primeira equação. Z igual a 0, x é 0, e y é mais ou menos 1. Então você vai ficar aqui 0, mais ou menos 1 e 0. Então achamos os candidatos, né? A pergunta. As distâncias máximas e mínimas, né? Ele quer a distância máxima e mínima. Aí agora você vai ter que ficar um passo para trás, né? Porque para você maximizar, para você encontrar os pontos, tanto faz você trabalhar com essa função que é original. Trabalhe com essa que é mais fácil. Mas como ele pediu a distância tem que ter raiz. Então vou fazer uma revisão. Raiz disso é raiz zero. Pronto. Está tudo ao quadrado, então o fato de ter mais ou menos não vai influenciar. Raiz disso ao quadrado, 1. Raiz disso ao quadrado, 4 mais 1, 5. Raiz, 5. Isso aqui é maior que 2, que é maior que 1. Então o máximo é raiz de 5 e o mínimo é 1. Entendeu? Ali, pelo fato de ser mais ou menos, de ter mais ou menos, como a função você vai levar tudo ao quadrado, então você já pode falar que a fzão calculada no par ali, né, vai ser igual, né, o valor avaliado nesses dois pontos, e no de baixo vai ser igual também por conta do quadrado. Se tivesse um cubo, não sei o que, aí você teria que tratar separadamente. Aqui já é 2018. Então acho que em 2017 tinha questões dissertativas também, mas eu não li. Essa questão aí é uma questão difícil. Alguém tem alguma dúvida da outra? Não. Fala. Aí, nesse caso aí, vamos ver. Uma função diferenciável possui um único ponto crítico. Se esse ponto crítico é extremante local de f, então você tem um único ponto crítico e ele é extremante. Então esse ano é maior que 0 e tal. Ele é extremante global de f? Então aí, o que vocês acham aí? Porque assim, a princípio, né, parece que sim, né? Porque tipo, você pensa em qualquer caso, né? Você pensa, uma função tem, tá bom, ela tem um ponto crítico só e ela é extremante, então é máximo ou mínimo. Aí você começa a pensar, né, uma função de R2 em R, o gráfico está no R3. Então você pensa, né, tipo, imagina uma superfície que é tipo um tobogã, assim, né? Vem aqui, sobe, atinge o máximo e desce. Um extremante, um ponto crítico que é extremante, que é ponto de máximo. Tá, mas será que ele é extremamente global? Será que ele é máximo global? Para ter um máximo maior que ele teria que continuar subindo de novo, né? Porque é um máximo local. Para ter um máximo global, quer dizer, se esse ponto não é extremamente global, então tem que ter um ponto maior que ele, né? Se não é um máximo global, tem que ter um ponto que seja de máximo global. Tem que ser maior que ele. Então você pensa, tá bom, então eu vou voltar a subir. Então você veio pelo tobogã, tal, atingiu, desceu, começou a subir. Só que nesse começou a subir, você passou por um outro mínimo, né? Você passou por um outro extremante, que é mínimo global. Porque né, você subiu, desceu e quando você virou aqui embaixo, né? Uma coisa assim, né?
isso aqui no espaço, né? Então, isso na topologia assim. Sei lá. Acho que eu entender. Aí você fala, puxa, aqui é máximo global, só que para voltar a subir, eu passei por um mínimo global. Né? Aí você começa a pensar, você fala, putz, acho que é verdade. Então, mas não é. E o argumento assim, que dá é realmente assim, uma coisa que vocês têm que ir sabendo para a prova, porque se alguém tem alguma ideia, sei lá, de como você mostra que isso não é verdade, você teria que pensar em contra-exemplos. Você teria que pensar em contra-exemplos. Alguém pensa em alguma coisa aí? A função não pode contorcer, né? Não necessariamente passa por um... Contorcer assim? Não, é... Uma coisa assim, meio maluca. Ainda por conta de ser um grau de liberdade. Uma superfície que vai se contorcendo assim? Por exemplo, Uma espiral? Espaço assim, sabe? Pode falar. Não sei, por exemplo, ele está subindo, certo? Aí ele começa a fazer assim para ele. Não necessariamente desce para depois subir. Então, mas ele tem um extremante global, ele tem um extremante local, que é esse que você está supondo que existe. Então, ou é máximo ou mínimo. Então, você subiu. Se você continuar subindo, tipo, você subiu, você tem um ponto. Só que se você continuar subindo, então isso não era mínimo, não era extremante, porque continuou subindo. Né? Se você teve que fazer isso daqui, você já passou por um mínimo global, entendeu? Uma descidinha que você dá, se a função for contínua, tal, bonitinha, suave, vai ter um mínimo local. Então, entendeu? Se ela só subir, esse ponto que você supôs que era extremamente local, na verdade ele não era, né? Porque ela só subiu, ou só desceu. Mas então, o exemplo que ele dá, o contra-exemplo que ele dá é um contra-exemplo da lista, que está na lista de vocês, né? Acho que é o 5.2, que é uma função, tipo, ela não parece ser tão bizarra assim quando você olha a fórmula dela, tipo, ela é meio esquisitinha. Ela é essa função aqui. Essa função aí é o contra-exemplo, né? Porque essa função ela tem um ponto crítico só. Esse ponto é mínimo local, eu acho. Assim, eu nem vou fazer aqui porque eu acho que não vale a pena, porque eu acho que essa informação vocês têm que ir para a prova sabendo, sabe? Tipo, se ela tem um ponto crítico e esse é máximo ou mínimo, isso daí é verdade que é extremante, vocês têm que saber que não, sabe? Porque mostrar isso na prova é praticamente impossível, você tem que saber um exemplo degenerado, né? Um exemplo atípico, que não é fácil de pensar. Então, no fim das contas, quem acerta isso aí acaba chutando, sabe? Mas, ou quem fez a lista, né? Porque esse exercício estava na lista, e essa função é uma função que é justamente esse caso, né? É uma função que tem um ponto crítico só. Então, quando você faz o gradiente, você fica com isso daqui, né? 2x tal, o 3 desce, fica 15 e 1 é x². E no outro caso, o x vai embora, fica 10y, aquilo ali. Agora olha para essa de baixo aqui, ó. Para isso daqui ser 0, o y tem que ser 0, ou x tem que ser igual a menos 1. Né? Y 0, ou x igual a menos 1. Então pega y igual a 0, joga na de cima. Porque você quer que seja ponto crítico, né? Então tem que ser 0 os dois. Joga na de cima, fica 2x. Então quando o y é 0, para que seja ponto crítico, o x tem que ser 0 também. E quando você pega menos 1, se você joga menos 1 embaixo e menos 1 em cima, se você joga menos 1 em cima 0, não dá ponto crítico, né? Se você pega um menos 1, aqui fica 0, mas sobra o 2x. Só que o 2x é 2 vezes menos 1, que é menos 2, não se anula. Então isso daqui não tem ponto crítico nenhum. Então o único ponto crítico é 0, 0. O único ponto crítico é 0, 0. Aí para você saber se esse ponto é máximo ou mínimo global, você tem que calcular o hessiano. Ou a segunda derivada, né? Vamos ver. Acho que aqui eu calculei, deixa eu ver como é que eu fiz. Ó, por exemplo, você calcula a segunda aí, ó. Você calcula a segunda derivada. Aí, ó, joga em 0, 0. Você precisaria primeiro saber se o hessiano é maior que 0 para você fazer a análise da segunda derivada, né? Mas, numa prova, né, sei lá, se tiver 70, 100 tempo, faz só a segunda derivada, não sei. Mas, bonitinho, você faz aqui as segundas derivadas, né? Você calcula no hessiano, você joga no hessiano. Aí agora você avalia isso em 0, 0.
Coloca 0 ali. 0, 0, 0, 0. E aqui vai ficar 10. E ali vai ficar... vai ficar o quê? 0, 0. Na primeira vai ficar... 20, 2. Não. 20, isso. E na de baixo vai ficar 10. 10. Isso daqui marca 0. Não. É 2, né? 2. Mas é maior que 0 de qualquer jeito. Então tá bom. Então eu posso olhar da segunda derivada. É maior que 0, agora você calcula na segunda derivada. f de x. Coloca 0 lá. Vai ficar 0, 0 vai ficar 2, que é positivo. Se é positivo é assim, então aquele ponto é de mínimo. Então ponto. Pronto. Você tem um ponto que era crítico e que ele é de mínimo. Só que agora, para mostrar que isso daí não tem mínimo global, assim, é complicado, eu acho que não convém. Então, eu resolvi mostrar o gráfico dessa função. E qual que é o argumento? Na verdade, ele não tem um mínimo global, porque qualquer ponto que talvez viria a ser de mínimo global, na verdade ele não existe porque ele tende a menos infinito, entendeu? Então, por isso que não tem de mínimo global, nem... por isso que não tem um mínimo global, porque qualquer outro ponto que viria a ser vai para menos infinito. Então, assim, isso é um caso que não é um caso que você tem que fazer na prova, você tem que saber antes de ir para a prova. Então, só para reforçar, né? Voltando agora para o enunciado. Um ponto crítico, ele é extremante. Ele é global? Não necessariamente. Tem um ponto exemplo que vocês conhecem agora. Agora essa outra fala que as curvas, essas duas curvas elas estão contidas no gráfico da f. Aí isso daí é da P2, né? Quando você tem uma curva que está contida, por exemplo, a f, ela é uma função de R2 em R. Então vai f de xy igual a z. Quando você tem uma curva de R3 que está contida no gráfico, significa que se você pegar a f e pegar as coordenadas, né, você pega aqui gama x, gama y, isso é igual a gama z. Você pode fazer a composição e isso vai ser igual à terceira coordenada da função, né? Aqui eu escrevi de qualquer jeito. Então você pega, ele falou que isso é verdade, então você pode fazer isso para os dois casos. Então você tem t0, isso é igual a t quadrado. E para o outro caso, é 0t, isso igual a menos t quadrado. Aí ele falou, 0, 0 é um ponto crítico. Se 0, 0 é ponto crítico, para que seja 0 aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0. Então t tem que ser 0. E das duas você conclui que f de 0, 0 é 0. Aí tá bom, isso é ponto de máximo, ponto de mínimo, o que ele falou? Esse ponto é ponto de cela. Então, ponto de cela significa que ele não é máximo nem de mínimo global, né? É de mínimo local, porque ao redor dele a função assume tanto valores maiores e menores do que ele. Isso é a descrição qualitativa, né? Se você for fazer matemática, você precisa falar que tem uma bola aberta de raio R, centrada no ponto que você está olhando. Vou falar que o raio é esse aqui. E para qualquer ponto, né? Estou falando x, né? x0, x. Isso aqui é um par. Para qualquer ponto pertencente a isso daqui, a f avaliada a x0 é maior que 1, 2. Na verdade, para qualquer par aqui. Só para qualquer par assim. Para qualquer par de pontos, né? Esse ponto aqui pode ser R1, R2, R3, tanto faz. Para qualquer par de pontos pertencente à bola aberta, essa função some valores maiores e menores do que ele. Então essa é a definição bonitinha aí de célula. Agora olha para a composição dessas curvas, né? Você tem uma que está dando. Você tem uma que é isso daqui e uma que é isso daqui. Pensa para ter. Então, você tem aqui uma função de R2 em R, e quando você faz essa composta aqui com T0, o que você está fazendo?
você está andando no eixo X, né? Você está fazendo um composto com uma curva que é o eixo X, para t real. Você passa por todo x. E aqui em x0 e t, para t real, você passa pelo eixo y todo. Então você está caminhando pelos valores de f através dessas duas curvas. E você vê que para t maior que zero, se t for maior que zero, mas assim, infinitesimalmente maior que zero, né? Um t maior que zero, pequenininho. F é maior que zero. Então você caminha um pouquinho. Por exemplo, T1, f de T1. Se você tem um T1 que é maior que zero, por essa curva é maior que zero. E se você tem um outro. E por esse mesmo valor, pela outra curva, como isso daqui tem um menos aqui, isso aqui vai ser menor que zero. Então, quando você caminha pelo x, dá maior que zero. Quando você caminha pelo y, dá menor que zero, mas assim, numa vizinhança infinitesimal ao redor do ponto que era zero, entendeu? Então, o zero é como zero. Aí essa terceira, aí a terceira ele fala, ó, se há um conjunto não vazio ilimitado, só que o A é o domínio, né? O A é o domínio da função, então F é limitado. Então assim, ele está brincando com o domínio ser limitado e a F ser limitado. Aí é só você pensar em qualquer contra-exemplo, né? Por exemplo, você tem uma função, você pode pensar em 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, porque 1 sobre x, como é que é o gráfico, né? É assim, né? Acho que para vocês é assim, né? Isso. E 1 sobre x quadrado é assim, né? Isso no plano. Mas se você levar para o espaço, é só você fazer assim, né? Você tem f de xy, por exemplo, uma função de R2 em R, o gráfico está no R3. Mas eu vou definir ela como isso aqui, por exemplo. Ou isso aqui, ou qualquer caso aí que vocês gostarem. Logaritmo. Pode ser logaritmo, fazer logaritmo. Fazer log x. Como é que é esse treco aí? Por exemplo, esse treco aqui, ó. Aí, por exemplo, você pode pensar, aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Aí, ó, o logaritmo ele vem como? Ele vem subindo assim, né? Então, por exemplo, vem aqui assim, tá? Sei lá, uma coisa assim. Só que isso está no espaço, né? Então isso daqui ele se expande assim, né? Ele é tipo um tsunami, né? Agora o que você pensa? Você pega um domínio compacto. Ele falou compacto? Falou limitado só. Mas tudo bem. Então, por exemplo, você pensa num conjunto qualquer aqui, ó. Qualquer. Você pega um conjuntinho aqui que é definido por esses pontos aqui, ó. Isso daqui, né? Valor qualquer. Aí pensa, esse conjunto aqui é limitado? Né? Tem uma bola aberta em centro na origem que para um determinado raio contém todo o conjunto A. Agora, F avaliado nesse ponto é limitado? Não, né? É lá tudo igual. Então não, é mentira. Então é só 2 verdade.